Você já parou para pensar que sua idade verdadeira não está no documento, mas no que seu corpo ainda consegue fazer? Imagine-se aos 70 anos, subindo as escadas de casa sem se apoiar, ou aos 80, carregando as compras do mercado com um sorriso no rosto. Essas pequenas ações não são apenas movimentos, são sinais de que seu corpo está desafiando o tempo. Aos 60, 60 ou 80 anos, o que você faz todos os dias pode dizer mais sobre sua longevidade do que qualquer exame médico. Neste vídeo, vamos revelar 7 movimentos simples que mostram se seu corpo está envelhecendo com juventude ou se precisa de um empurrãozinho para voltar a brilhar. Ou a brilhar. Eles testam sua força, equilíbrio, flexibilidade e resiliência. E o melhor, se você ainda consegue fazer alguns deles, ou está disposto a tentar, sua história de envelhecimento pode ser muito mais vibrante do que você imagina. Este vídeo é para você que está entre 60 e 80 anos e quer viver não apenas mais, mas melhor, com independência, energia e a alegria de quem sabe que ainda tem muito a oferecer. Vamos contar histórias de brasileiros como você que descobriram como manter o corpo jovem e dar dicas práticas para você começar hoje mesmo. Então, pegue um copo d'água, sente-se com carinho e fique comigo até o final. Deixe o número 1 nos comentários para nos mostrar que você está aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem você ama, porque envelhecer bem é um presente que todos podemos conquistar. Levantar do chão sem usar as mãos, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Dona Glória, de 68 anos, é conhecida por sua energia contagiante. Todas as manhãs, ela se senta no tapete da sala para brincar com os netos rolando no chão e rindo alto. Quando termina, ela se levanta com um impulso suave, usando apenas as pernas como se o tempo não tivesse passado. Glória não é atleta, mas mantém o hábito de se movimentar, seja dançando um samba no quintal ou cuidando do jardim. Agora imagine seu Alberto, também de 68 anos, que mora a poucos quarteirões dali. Após uma queda leve no quintal, ele começou a evitar se abaixar. Hoje, precisa se apoiar nos móveis para se levantar do chão, e isso o deixa frustrado. Eu não percebi o quanto perdi até tentar brincar com meu neto, e não consegui subir. Ele confessou: levantar do chão sem usar as mãos é o primeiro sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo mostrou que idosos acima de 65 anos que conseguem realizar esse movimento têm 30% menos risco de quedas graves. Por quê? Porque esse movimento exige força nas pernas, estabilidade no core, flexibilidade nos quadris e equilíbrio. É como um teste completo do seu corpo, mostrando se todos os sistemas ainda trabalham em harmonia. O que fazer? Comece com passos pequenos. Sente-se numa cadeira baixa e tente se levantar sem usar as mãos. Segure no encosto se precisar e vá reduzindo o apoio aos poucos. Para fortalecer as pernas, pratique subir e descer um degrau lentamente, como se estivesse entrando num palco de samba. Outra ideia, bem brasileira: sente-se no chão, durante um piquenique imaginário com a família, e tente se levantar, com calma, usando um tapete para proteger os joelhos. Esses exercícios constroem confiança e força, e você consegue se levantar do chão sem ajuda ou sente que perdeu essa habilidade. Experimente hoje e veja onde está. Deixe o número 1 nos comentários e conte sua experiência. Vamos agora para um sinal que pode parecer simples, mas revela muito sobre sua estabilidade. Equilíbrio em uma perna. A dança invisível da estabilidade em Salvador. Seu Jorge, de 72 anos, é uma figura querida na praia do Porto da Barra. Todas as manhãs, ele caminha até a orla, tira os chinelos e, enquanto observa o mar, pratica um hábito simples: ficar em uma perna só por 10 segundos, como se estivesse dançando com as ondas. Jorge não faz isso para impressionar. Ele simplesmente gosta de sentir o corpo firme, como quando dançava axé.
nas festas de São João. Ele diz que esse pequeno exercício o ajuda a caminhar com confiança mesmo nas calçadas tortuosas do bairro. Agora imagine Dona Carmen também, de 72 anos, que mora no mesmo bairro. Há alguns anos, ela começou a sentir insegurança ao andar, especialmente em superfícies irregulares. Carmen evita subir escadas ou caminhar na praia com medo de tropeçar. Quando tentou ficar em uma perna, só percebeu que mal conseguia segurar por 2 segundos antes de balançar. Eu não sabia que tinha perdido tanto. Ela confessou com um tom de tristeza. Ficar em uma perna por 10 segundos sem apoio é o segundo sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Federal da Bahia revelou que idosos acima de 65 anos com bom equilíbrio têm 40% menos probabilidade de sofrer quedas, uma das principais causas de lesões nessa idade. Esse movimento testa a força do core, a estabilidade dos tornozelos, a coordenação neuromuscular e, acima de tudo, os reflexos de equilíbrio. Quando você consegue se manter firme, seu corpo está mostrando que ainda sabe se ajustar aos pequenos movimentos do dia a dia, aqueles ajustes invisíveis que evitam tropeços ou quedas. Porque isso importa. Após os 60, o equilíbrio começa a diminuir se não for praticado. Músculos estabilizadores, como os dos pés e do core, ficam menos ativos e o sistema nervoso perde a agilidade para reagir a mudanças súbitas, como uma calçada irregular ou um passo em falso. Seu Jorge mantém seu equilíbrio com prática diária, enquanto Carmen, ao evitar movimentos que desafiam sua estabilidade, deixou essa habilidade enfraquecer. O equilíbrio não é só físico, é também uma questão de confiança. Quando você se sente firme, caminha com mais leveza, dança com mais liberdade e vive com menos medo. O que fazer? Comece com algo simples e seguro. Fique perto de uma parede ou cadeira, levante um pé a poucos centímetros do chão e tente segurar por 5 a 10 segundos com os braços ao lado do corpo. Se precisar, segure levemente o apoio, no começo, reduzindo aos poucos. Para torná-lo mais brasileiro, experimente fazer isso enquanto ouve uma música suave de bossa nova, como Garota de Ipanema, e sinta o ritmo guiando seu equilíbrio. Outra dica: pratique descalço em casa para fortalecer os músculos dos pés ou caminhe em linha reta, como se estivesse equilibrando um coco na cabeça, um jogo que muitas crianças brasileiras adoram. Esses exercícios reconstroem a conexão entre seu cérebro e seus músculos. E você consegue ficar em uma perna por 10 segundos sem apoio, ou sente que precisa trabalhar nisso. Tente hoje e veja como se sente. Deixe o número 2 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um sinal que testa sua resistência e independência diária. Subir escadas sem pausas. O teste da resistência e do coração. Em Recife, Dona Elza, de 70 anos, é uma presença marcante no bairro de Boa Viagem. Todos os dias, ela sobe os 2 lances de escada do seu prédio para chegar ao apartamento sem se apoiar no corrimão e sem parar para descansar. Elza não é corredora nem atleta, mas mantém o hábito de caminhar até o mercado, carregar suas sacolas e subir as escadas com um ritmo constante, como se estivesse acompanhando o compasso de um frevo. Subir escadas me faz sentir viva, ela diz com um sorriso. Enquanto isso, seu Francisco, também de 70 anos, vive no mesmo prédio, mas evita as escadas desde que começou a sentir falta de ar após poucos degraus. Ele prefere o elevador mesmo para subir apenas um andar e confessa que sente o coração acelerar demais quando tenta. Acho que é a idade, ele murmura, mas o cansaço o faz evitar até caminhadas curtas pela vizinhança. Subir escadas sem pausas ou sem segurar o corrimão é o terceiro sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco
mostrou que idosos acima de 65 anos que conseguem subir um lance de escadas sem dificuldade têm 35% menos risco de problemas cardiovasculares. Esse movimento é um teste completo. Exige força nas pernas, quadríceps, glúteos e panturrilhas, resistência cardiovascular, coordenação e equilíbrio. Cada degrau é uma pequena prova de que seu coração, pulmões e músculos ainda trabalham em harmonia, permitindo que você enfrente os desafios do dia a dia com independência, porque isso importa. Após os 60, o sistema cardiovascular pode perder eficiência se não for desafiado regularmente. A falta de movimento, como no caso de seu Francisco, faz o coração e os pulmões trabalharem menos, reduzindo a capacidade de suportar esforços. Subir escadas não é apenas sobre força, é sobre a capacidade do corpo de bombear sangue e oxigênio de forma eficaz. Dona Elza mantém essa habilidade porque incorpora movimento em sua rotina, enquanto Francisco, ao evitar esforços, deixou o seu corpo esquecer como responder a desafios físicos. O que fazer? Comece com passos pequenos. Se subir escadas parece difícil, pratique subindo e descendo um único degrau, segurando o corrimão para apoio no início. Conforme ganha confiança, tente subir alguns degraus sem se apoiar. Para fortalecer as pernas, faça exercícios simples, como sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos ou subir um degrau baixo em casa, como se estivesse ensaiando para uma quadrilha de São João. Para o fôlego, caminhe em um ritmo leve por 10 minutos diários, talvez ao som de uma música animada de carnaval. Uma dica bem brasileira. Imagine que está subindo as ladeiras de Olinda durante o carnaval. Mantenha o ritmo e respire fundo. Esses exercícios fortalecem o coração e as pernas, devolvendo a confiança para enfrentar escadas ou outros obstáculos. E você sobe escadas com facilidade ou sente que precisa de uma pausa. Tente um pequeno exercício hoje e perceba como seu corpo responde. Deixe o número 3 nos comentários e conte como você se sente ao subir escadas. Vamos agora para um sinal que reflete sua força no dia a dia, essencial para a independência. Sentar e levantar da cadeira sem usar as mãos. A força da independência. Em Belo Horizonte, Dona Lúcia, de 76 anos, é conhecida no bairro pela sua vitalidade. Todas as tardes, ela se senta à mesa para tomar um café com pão de queijo fresquinho e, quando termina, levanta-se com facilidade, sem se apoiar na cadeira ou na mesa. Lúcia gosta de dizer que o corpo é como uma sanfona, precisa de prática para tocar bem. Ela mantém o hábito de se levantar e sentar várias vezes ao dia, seja para pegar algo na cozinha ou para brincar com os netos no chão. Sua energia vem da confiança de saber que pode se mover sem ajuda. Enquanto isso, seu Geraldo, também de 76 anos, enfrenta uma realidade diferente. Nos últimos anos, ele começou a sentir dificuldade para se levantar da cadeira. Precisa empurrar com as mãos ou se apoiar nos braços do sofá. E isso o deixa frustrado. Eu não percebi que estava ficando mais fraco até tentar levantar sem ajuda e quase cair. Ele confessou com um olhar de preocupação. Sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos é o quarto sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que idosos acima de 65 anos que conseguem realizar esse movimento repetidamente têm 30% menos risco de quedas e maior independência funcional. Esse movimento testa a força dos quadríceps, a estabilidade do core, a flexibilidade dos quadris e a coordenação geral. É uma ação que reflete a vida real. Levantar do sofá para atender a porta, sentar à mesa para comer ou se levantar do banheiro. Quando você perde essa habilidade, as tarefas diárias se tornam mais difíceis e a confiança diminui. Por que isso importa? Após os 60, os músculos das pernas e do core podem enfraquecer se não forem usados regularmente. A falta de prática, como no caso de seu Geraldo, faz com que o corpo esqueça.
Como realizar trimestre, as conexões neurais começam a perder eficiência e a confiança para realizar movimentos simples diminui. Dona Lúcia, por outro lado, mantém essa habilidade porque incorpora movimento em sua rotina diária, seja subindo escadas ou brincando com os netos. O que fazer? Comece com exercícios simples para fortalecer as pernas e o core. Sente-se em uma cadeira firme, cruze os braços sobre o peito e tente se levantar lentamente usando apenas as pernas. Se for difícil, segure nos braços da cadeira no início e vá reduzindo o apoio. Outra ideia, pratique agachamentos parciais, descendo até uma cadeira baixa e levantando sem as mãos. Para torná-lo mais brasileiro, imagine que está se preparando para dançar uma quadrilha. Cada repetição é um passo para manter a independência. Faça 5 a 10 repetições por dia, aumentando gradualmente. Esses exercícios fortalecem os músculos e devolvem a confiança para se mover com facilidade. Além disso, mantenha uma alimentação rica em nutrientes, como um prato de feijão com arroz e vegetais para dar energia aos músculos. E você consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos, ou sente que precisa de apoio. Tente hoje e veja como seu corpo responde. Deixe o número 4 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para um sinal que revela a flexibilidade do seu corpo e da sua mente. Carregar uma sacola cheia. Por 1 minuto, a força do dia a dia. Em Belém, Dona Fátima, de 71 anos, é conhecida no mercado Ver o Peso como a rainha das compras. Todas as semanas, ela caminha entre as barracas, escolhendo peixes frescos açaí e temperos para sua famosa tacacá. Com um sorriso, ela carrega sacolas cheias de mantimentos por minutos a fio, sem parar para descansar ou trocar de mão. Fátima não é forte como um atleta, mas mantém a força nas mãos e nos ombros porque nunca parou de carregar, seja as compras, seja o balde d'água para regar o quintal. Carregar minhas sacolas me faz sentir que ainda dou conta da vida, ela diz orgulhosa. Enquanto isso, seu Manuel, também de 71 anos, vive uma história diferente. Nos últimos anos, ele começou a sentir as mãos cansarem rapidamente ao carregar qualquer peso. Mesmo uma sacola leve com pão e leite o faz parar para descansar. Eu não percebi que estava ficando mais fraco até deixar uma garrafa de suco cair. Ele confessou com um olhar de frustração: carregar uma sacola cheia por 1 minuto sem fadiga é o 6º sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Federal do Pará revelou que idosos acima de 65 anos com boa força de preensão grip strength têm 20% menos risco de mortalidade precoce. Esse movimento testa a força dos antebraços, ombros e core, além da coordenação neuromuscular. Mais do que isso, reflete sua capacidade de realizar tarefas práticas do dia a dia, carregar compras, segurar um neto no colo ou levantar uma caixa de casa. A força de preensão é um indicador poderoso porque está ligada à saúde geral do sistema nervoso e muscular. Por que isso importa? Após os 60, a força muscular, especialmente nas mãos e braços, pode diminuir se não for mantida. A perda de força, como no caso de seu Manuel, torna tarefas diárias mais difíceis e aumenta o risco de quedas, já que segurar objetos ou se apoiar exige estabilidade. Dona Fátima, por outro lado, mantém essa habilidade porque continua desafiando seu corpo com atividades práticas. Carregar peso não é só sobre músculos, é sobre confiança para viver de forma independente, sem precisar de ajuda constante. O que fazer? Comece com pesos leves. Pegue uma sacola com 2 a 3 quilos, como algumas latas de feijão ou uma garrafa d'água, e tente carregá-la por 30 segundos, caminhando lentamente. Aumente o tempo e o peso gradualmente. Para fortalecer as mãos, pratique apertar uma bola de borracha ou torcer uma toalha molhada, como se estivesse preparando para lavar roupa à mão, uma prática comum
em muitas casas brasileiras. Outra ideia no mercado: carregue suas compras por alguns metros antes de colocá-las no carrinho, como se estivesse se preparando para um desfile de carnaval. Esses exercícios constroem força e resistência. Além disso, inclua alimentos ricos em proteína, como um prato de moqueca ou carne magra para apoiar os músculos. E você consegue carregar uma sacola cheia por 1 minuto sem cansar, ou sente que precisa fortalecer as mãos. Experimente hoje e veja como seu corpo responde. Deixe o número 6 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para o último sinal, um movimento que é a chave para a mobilidade total. Agachar completamente com forma correta, o rei dos movimentos. No interior de São Paulo, seu Antônio, de 75 anos, é uma figura admirada na pequena cidade de Piracicaba. Todos os dias ele cuida do seu quintal, agachando-se para arrancar ervas daninhas ou plantar mudas de manjericão com os pés firmes no chão e o peito erguido, como se estivesse dançando uma valsa caipira. Antônio não é um atleta, mas mantém o hábito de se abaixar completamente, seja para pegar algo no chão ou brincar com os netos no gramado. Agachar me faz sentir que ainda mando no meu corpo, ele diz com um brilho nos olhos. Enquanto isso, Dona Helena, também de 75 anos, vive uma realidade diferente. Nos últimos anos, ela começou a evitar se abaixar com medo de não conseguir voltar a se levantar. Hoje, Helena sente os joelhos travarem e a lombar reclamar só de tentar alcançar algo no chão. Eu não sabia que parar de agachar ia me limitar tanto. Ela confessou com um tom de arrependimento. Realizar um agachamento completo com forma correta, pés no chão, joelhos alinhados, peito erguido, é o 7º sinal de juventude biológica. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas mostrou que idosos acima de 65 anos que conseguem agachar completamente têm 35% menos risco de lesões na parte inferior do corpo e maior independência funcional. Esse movimento é chamado de rei dos movimentos porque engaja quase todos os músculos, tornozelos, joelhos, quadris, coluna core e até os pés. Ele testa força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, refletindo como seu corpo lida com demandas do dia a dia, como se abaixar para amarrar os sapatos ou levantar de uma cadeira baixa. Por que isso importa? Após os 60, a falta de movimento pode levar à rigidez nas articulações e à fraqueza muscular, especialmente nos quadris e joelhos. Dona Helena, ao evitar agachamentos, perdeu a capacidade de se mover livremente, o que limitou suas atividades diárias e sua confiança. Seu Antônio, por outro lado, mantém essa habilidade, porque continua se abaixando regularmente, seja no jardim ou nas brincadeiras com os netos. O agachamento não é apenas um exercício, é um lembrete de que seu corpo ainda pode se adaptar e responder aos desafios, mantendo a mobilidade que define a independência. O que fazer? Comece com agachamentos parciais. Fique em pé, com os pés na largura dos ombros, segure numa cadeira para apoio e abaixe-se lentamente como se fosse sentar num banco invisível. Mantenha os calcanhares no chão e o peito erguido. Comece descendo apenas até os joelhos formarem um ângulo de 90 graus, depois volte a subir. Aos poucos, tente ir mais fundo, reduzindo o apoio, para torná-lo mais brasileiro. Imagine que está se abaixando para pegar um pandeiro no chão durante uma roda de samba. Outra dica: pratique subidas em degraus baixos ou alongamentos suaves para os quadris, como esticar as pernas enquanto assiste a uma novela. Esses exercícios fortalecem os músculos e aumentam a flexibilidade. Inclua alimentos ricos em cálcio, como um copo de leite ou um prato de couve refogada para apoiar as articulações, e você consegue fazer um agachamento completo com facilidade, ou sente que seus joelhos ou quadris precisam de mais prática. Tente hoje
e perceba como seu corpo se comporta. Deixe o número 7 nos comentários e compartilhe sua experiência. Vamos agora para a conclusão, onde uniremos todos esses sinais em uma mensagem poderosa para a sua vida. Conclusão: movimentos que constroem uma vida vibrante. Imagine-se aos 80 anos caminhando pela orla de Copacabana com um passo firme, rindo com os amigos enquanto carrega um cesto de frutas do mercado ou agachando-se para brincar com os netos no quintal com a leveza de quem sabe que o corpo ainda responde. Essa não é apenas uma imagem bonita, é um futuro que você pode construir começando hoje. Ao longo desta jornada, exploramos 7 movimentos que são como janelas para a juventude biológica do seu corpo: levantar do chão sem usar as mãos, equilibrar-se em uma perna, subir escadas sem pausas, sentar e levantar de uma cadeira, tocar os dedos dos pés, carregar uma sacola cheia e agachar com forma correta. Esses movimentos não são apenas testes físicos, são sinais de que seu corpo ainda pulsa com força, flexibilidade e resiliência. E o melhor, mesmo que você não consiga fazer todos hoje, cada pequeno esforço para recuperá-los pode transformar a maneira como você envelhece. Pense em seu Vicente, um senhor de 81 anos de Olinda que decidiu mudar sua história. Após anos evitando o movimento por medo de quedas, Vicente ficou chocado ao perceber que mal conseguia subir as escadas de casa sem se apoiar. Inspirado por uma apresentação de frevo no carnaval, ele resolveu agir. Começou com caminhadas curtas pelas ladeiras segurando no corrimão e praticava levantar da cadeira sem as mãos. Aos poucos, incorporou alongamentos ao som de músicas de Luiz Gonzaga e até tentou equilibrar-se em uma perna enquanto esperava o café coar. Hoje, Vicente não só sobe as escadas com confiança, mas também dança frevo com os amigos no carnaval, com um sorriso que ilumina a rua. Sua história nos lembra que envelhecer não é sobre desistir, mas sobre reacender a chama da vitalidade com pequenos passos diários. Resumindo os 7 movimentos: levantar do chão sem mãos, um teste de força e equilíbrio que mantém sua independência. Equilíbrio em uma perna, uma dança invisível que fortalece sua estabilidade e confiança. Subir escadas sem pausas, um sinal de resistência cardiovascular e força nas pernas. Sentar e levantar da cadeira, a base para tarefas diárias, refletindo força e coordenação. Tocar os dedos dos pés, um indicador de flexibilidade física e mental. Carregar uma sacola cheia, um reflexo da força prática para a vida cotidiana. Agachamento completo, o rei dos movimentos unindo força, flexibilidade e equilíbrio. Cada um desses movimentos pode ser melhorado, com prática consistente e gentil. Não é preciso ser perfeito, o importante é começar. Talvez você tente ficar em uma perna por 5 segundos enquanto escova os dentes, ou pratique subir um degrau com calma, imaginando as ladeiras de Olinda. Talvez você cozinhe uma moqueca e convide um amigo para compartilhar, fortalecendo não só o corpo, mas também o coração. A longevidade não é só sobre viver mais anos, é sobre viver com energia, independência e alegria, como se cada dia fosse uma nova chance de dançar um samba. Pare por um momento e reflita qual desses movimentos você já faz com facilidade, qual te desafiou mais e, mais importante, qual você está disposto a trabalhar a partir de hoje. Deixe sua resposta nos comentários, junto com o número 8, e conte qual história de Dona Glória, seu Jorge, Dona Elza, Dona Lúcia, Dona Rosa, Dona Fátima ou seu Antônio te inspirou mais. Sua experiência pode motivar outros. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar a ideia de que envelhecer pode ser sinônimo de vitalidade, conexão e felicidade. Hoje é o dia de começar sua jornada para viver mais forte, mais leve
e mais feliz. Como dizia Vinícius de Moraes, a gente não vive para se ver, vive para se avistar. Então aviste-se, com coragem, com movimento, com vida. Até a próxima! E que seus dias sejam cheios de passos firmes, risadas altas e café quente.